aí, pessoal, estão gostando do bate-papo com Hugo De Giovanni? Deixem as dúvidas de vocês lá no Instagram ou mesmo aqui no chat, no YouTube, da forma como vocês quiserem. A gente vai ter o maior prazer em responder todas as dúvidas. O Hugo, principalmente. E eu queria fazer uma pergunta para você, Hugo. Falando na aprovação consciência, isso deslanchou, esse projeto deslanchou desde o início ou agora que ele tomou corpo? Pois bem, boa pergunta, Mônica. O projeto, como eu te falei, né, foi desenhado e foi apresentado para algumas escolas, né, na época, mas houve muita resistência. Houve resistência? Muita resistência. Eu até tive abertura para falar um pouco sobre o projeto com os alunos, mas obviamente que lá no início a ideia é que os alunos aderissem a isso individualmente, né? E não necessariamente que a escola aderisse. Mas as escolas não deram muita, não sei se por receio, por medo ou talvez pelo desconhecido. Novidade. O que isso vai trazer de benefício efetivamente? E será que isso realmente é benefício necessário? Então houve uma resistência muito grande. E hoje, Mônica, assim, a gente vem começando a conversar sobre isso. Essa mudança não é necessária só porque o Hugo acha, né? Eu acho que eu comentei sobre vários elementos que a gente tem na sociedade que a gente vive hoje, de que a escola precisa se reinventar, né? E o se reinventar não é simplesmente adaptar tecnologias, né? Então a gente está aqui na sala do seu podcast, com recurso, com telefone, com uma mesa, com ar-condicionado, com uma grande TV. A escola vem se adaptando dessa forma. Então, como a gente falou, adota tecnologias, inclui outros materiais, outros meios de comunicação. Mas nós estamos falando do se reinventar na forma como nós preparamos, na forma como nós estimulamos esses alunos. Então, quando eu penso na aprovação consciência, eu penso num projeto que precisa ser absorvido pelas escolas, não depender do Hugo para fazer isso, né? Pode ser escalável. Isso pode ser escalável, exatamente, para que o próprio corpo de educação, o corpo de colaboradores, né, de professores, de mentores, de coordenadores pedagógicos, a própria escola em si saiba como desenvolver esses novos elementos que vão servir de base para desenvolver esse jovem que está se tornando adulto de uma forma diferente. Não sei se você vai se lembrar, que eu sempre comentei, e você também tem essa percepção, que você já me falou, do abismo que a gente tem entre o ensino médio e a graduação, o ensino superior, né? O quão distante está a forma como a universidade trata os alunos no que diz respeito a suas escolhas, suas responsabilidades, se você assiste a aula ou não, se você se prepara ou não, se você vai à universidade ou não, né? Muitos de nós, né, passamos no vestibular e vamos morar em outra cidade, a gente vai morar em república. As suas decisões de você dorme em casa, não dorme em casa, você dorme no horário, não dorme no horário, você se alimenta direito, não se alimenta direito, de repente cai tudo no seu colo. Ou no colo da grande maioria dos alunos, que até um ano antes estavam morando na casa dos pais, com tudo pronto, né, com a disciplina dada pela própria casa, e de repente a gente se vê num outro lugar. Então, assim, a escola precisa aproximar mais esse jovem que ela entrega, né, para a sociedade que vai para a graduação, com mais elementos, melhor desenvolvida para essas escolhas que ela precisa fazer. Eu entendo que é aí que essa lacuna da escolha da carreira, da decisão de como se preparar melhor para um vestibular, da decisão de como aproveitar melhor a própria graduação depois da escolha, é que ela se fortalece, né? Então, infelizmente, não decolou na época, houve uma resistência muito grande, tanto que eu engavetei esse projeto. A gente voltou a conversar sobre ele uns 2 anos atrás, né, Mônica? E você aí com toda a história sua dentro da educação, né, entendeu a importância, eu acreditei, né, muito. Acreditou nesse projeto, e a gente vem ainda abrindo portas. Indiquei, né, para várias escolas e tem muita gente assim, muito feliz com tudo que tem colhido, né? Principalmente os alunos. E aí, né, assim, surge a gente de todos esses diálogos, né, Mônica? Surge assim, como é que a gente não fica dependendo só da escola abrir a porta para que um profissional como o Hugo, alguém vai lá desenvolver a aprovação consciência, mas como é que a gente prepara, treina essa escola,
E aí, quando a gente fala treinar a escola, é treinar desde o mantenedor até o inspetor de alunos, né? Para que eles entreguem algo diferente para esse aluno de ensino médio, né? Eu costumo dizer assim, né? A escola ela vive numa bolha, né? Muitas das soluções para um novo ensino, muitas vezes são discutidas, debatidas só por quem está ali dentro da educação, né? Então, assim, existem uma série de disciplinas que podem preparar melhor, né, essas pessoas, né, esses personagens dentro da escola para lidar melhor com isso. E tem que ser validado inicialmente pelo mantenedor, eu concordo muito. E aí, gente, vai aqui uma novidade para vocês. Eu fui convidada pelo Hugo para fazer parte desse momento com ele. E fiquei muito feliz, muito lisonjeada. Eu dei muita risada, porque essa semana eu vi o Nizam Guanais comentando, adoro o Nizam, comentando no Instagram dele. Ele falou assim: comecei uma empresa com 65 anos, estou super feliz, porque eu tenho muita alegria no que eu estou desenvolvendo, né? Tenho assim, muita paixão pelo que eu faço. Eu também tenho muita paixão pelo que eu faço. Jamais ia imaginar com 62 que eu ia ser convidada para um projeto tão grandioso, tão diferenciado e que eu acredite tanto. Porque vou só te dar uma ideia, que a gente até já conversou com relação a isso. Algumas lideranças de dentro das escolas, elas têm algumas características. São pessoas do bem, e são pessoas com uma formação diferenciada para desempenhar um determinado papel. Algumas dão certo e outras não. Às vezes não é você fazer um curso de liderança, são situações específicas, customizadas de escola para escola. Ninguém pode chegar lá e tirar a identidade da escola em função de um novo projeto. E isso precisa ser respeitado. Com certeza. E aí, no meu caso, isso para mim é gestão humanizada. É você respeitar as pessoas, é você respeitar o histórico daquela escola, é você validar todas essas situações com o mantenedor, com o diretor, com o coordenador, preparar, às vezes, assistentes de coordenação, principalmente com esse cuidado com relação à gestão do tempo, da produtividade, que caminhos, nada que seja imposto, mas que seja construído. E essa construção, quando ela é bem realizada e as pessoas se respeitam, e a gente consegue uma mentoria reversa dos que estão há mais tempo, com os que acabaram de chegar, e todo mundo cresce junto, não tem para ninguém. Todo mundo sai ganhando. E aí, ao mesmo tempo, a gente consegue preparar esses alunos e preparar todas essas pessoas para que possam galgar novos voos. Por que não? E aí a gente vai escalando. As escolas podem abrir novas unidades, elas podem manualizar tudo isso que foi aprendido, né? Manualizar da forma como elas quiserem, seja de forma tecnológica ou criando outras alternativas de cursos como que a gente está se propondo a fazer. Agora a gente já está com um piloto aí querendo participar conosco. Então eu sinto que é algo muito importante, muito diferente. Quem vai sair ganhando? Não são só os alunos do ensino médio, serão as pessoas. Então, isso, quando o Hugo me fez o convite, foi o que mais me encantou. Pode falar um pouquinho sobre, porque eu sou muito animada com a possibilidade. A Mônica entra, né, nesse projeto, o convite para a Mônica, né, porque primeiro ela é a pessoa que comprou a ideia do projeto da Aprovação Consciência, né, e de tudo aquilo que ele pode entregar, né, pensando no aluno, né, diretamente, o que a gente pode fazer pelos alunos, sem hoje depender que a escola esteja preparada, né? Então, o projeto Aprovação Consciência é onde a gente vai lá e entrega esses desenvolvimentos, entrega esses conhecimentos complementares para o aluno diretamente fazer isso. Esse projeto novo nosso, né, tem uma ideia de reconstruir como é que a escola se comporta com o ensino médio, né? Mas é um projeto focado nos profissionais, para que esses profissionais sejam capacitados para entregar um novo ensino, literalmente, né, para esse aluno.
para esse jovem, né? E a Mônica traz uma história gigantesca dentro da educação, muito maior do que a minha, né? Eu ainda sou tô começando a engatinhar nisso, com muito do apoio da Mônica, né? Dela ter comprado a ideia desse projeto e ajudado a abrir tantas portas. Tem todo sentido a sua participação nisso por todo esse conhecimento, né? Nesse histórico do que é a educação, esse conhecimento de como ele vem evoluindo com o tempo, né? E dos desafios para a gente incluir. Você estava comentando, os comentários que você fez agora há pouco me fez me lembrar assim, no mercado de trabalho, se a gente esquecer a escola um pouquinho, se a gente for para o mercado de trabalho, principalmente nas micro e pequenas empresas, as empresas hoje são conduzidas por empreendedores que não foram preparados para serem gestores de empresa. Esse empreendedor, ele viu uma oportunidade de negócio, ou ele herdou uma empresa que era do pai, né? Ou surgiu a necessidade de ter um patrimônio, uma receita maior do que ele tinha como colaborador. Ou é líder de império pronto. Líder de império pronto. Ou ele é muito bom em produzir algo, ou presta um serviço de muito boa qualidade e ele resolveu empreender. Só que poucas, assim, a quantidade de pessoas no mercado hoje, dos empreendedores no mercado, que tem uma capacitação para serem gestores, então a gente costuma dizer assim, são pilotos de carro dirigindo lanchas, né? Você vai ter mais ou menos uma ideia de como você leva a lancha, mas você não vai saber como é que você navega um barco, né, sendo piloto de carro, né? Seja um motorista de carro. Então a gente costuma dizer o seguinte, são pessoas que estão ali tentando fazer o melhor possível pelos seus negócios, mas não têm capacitação para isso. Por que não tem capacitação? Porque as escolas que formam gestores estão lá nas pós-graduações, né? nos MBA, né? Tão longe do ensino básico que a grande maioria dos brasileiros tem acesso. Então a gente costuma dizer assim, né? Tem muitas tartarugas em cima de poste. Você gosta dessa brincadeira, né? Ou seja, quando você encontra uma tartaruga em cima do poste, para explicar a piada, com certeza você vai perguntar quem foi que colocou essa tartaruga lá. Então a gente vê no mercado muitos coordenadores, a gente vê muitos gerentes de empresas que viraram gerentes, viraram coordenadores porque tinham um histórico na empresa ou porque tem muito tempo, porque tem a confiança que é muito importante para esses cargos. Mas preparação, a Mônica comenta muito sobre coordenadores de ensino que eram excepcionais professores. Só que ser coordenador de um trabalho, né, a gente não pode... Aqui a gente tem que juntar tudo. Aqui a gente não pode diferenciar a escola de outras empresas. A escola é uma empresa. A escola é uma empresa que tem a sua parte produtiva ali, né, desenhada, né, ou descrita pela função dos professores, né, mas conforme essa hierarquia vai subindo, existem competências necessárias para os coordenadores, para os diretores, para os mantenedores, que são fundamentais para que o próprio negócio, escola, seja lucrativo não só para os mantenedores, mas entregue o melhor produto possível para o aluno, que é o grande cliente que vai ser impactado disso. Propósito. Né? Então, o nosso projeto tem muito dessa ideia de ser a escola da escola, porque ao mesmo tempo que no mercado muita gente não se capacita para ocupar funções, a escola também vai carregando muito disso, né? A gente fala sempre que de maneira geral, né, Mônica? De maneira geral e sem dizer que é 100% dessa forma. Mas a gente encontra dentro da escola, a gente encontra dentro do mercado de trabalho muita gente atuando em funções sem uma capacitação ideal, sem os conhecimentos necessários, as competências necessárias para desenvolver. Então, a proposta do projeto vem isso, né, Mônica? A gente trazer justamente capacitação. O que um coordenador precisa saber, por exemplo, para construir os indicadores corretos, para fazer as análises de desempenho corretas de um aluno, e não só se basear por nota. Perfeito. É muito básico isso, né? O próprio Aprovação Consciência, o objetivo não é ter resultado com aprovação no vestibular. O objetivo da Aprovação Consciência é que esse aluno tenha uma mudança comportamental percebida pelos pais, pela sociedade, né? Que ele se transforma num jovem migrando para a vida adulta muito mais capaz de fazer escolhas conscientes. A escolha, eu digo que é sempre a sua, né, Mônica? A escolha de qualquer aluno. Se um aluno escolher não estudar, se um aluno escolher não passar no vestibular, que ele faça isso de forma consciente. O que a gente não pode admitir é que os alunos nossos, né, do nosso ensino,
façam escolhas sem os elementos necessários para uma escolha correta. Acho que esse que é o grande ponto do que eu sempre imaginei para esse projeto, que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles. Né? Que esses jovens e depois adultos façam escolhas da forma como eles entenderem que é importante para a vida deles. Da profissão, com quem vai casar, onde vai morar, o que vai comer, que estilo de vida vai ter, quantos filhos vai ter. Se vai fazer sabático ou não, exatamente. Quais cuidados que ele tem que ter antes de fazer esse sabático. A vida é muito linda. É uma possibilidade maravilhosa. O que a gente mais quer é que eles estejam saudáveis para fazer todas essas escolhas. Sem essa preocupação com ansiedade, com depressão, com tantas situações difíceis que a gente tem observado, tem vivido e que não precisa fazer parte do dia a dia deles. É isso aí. Talvez até a grande organização da vida com relação a essa gestão do tempo, da produtividade, a maior sementinha a ser trabalhada seja a saúde desses adolescentes, desses adultos, dessas famílias, para que todos estejam engajados, né? Para momentos felizes, para momentos de muito progresso pessoal, profissional, de autoconhecimento, de busca por novas possibilidades, às vezes em outros países ou em outros trabalhos, né? Em algo que sempre os inspire a estarem equilibrados, bem, felizes, com fé, com coragem e acreditando neles mesmos. Acho que é esse o maior recado. Eu fiquei muito feliz. Volto a falar para você que isso deu uma mexida. Assim, eu fico estudando o tempo inteiro com 62 anos. Olha que bom. É isso mesmo, Mônica. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado o nosso bate-papo. Como já disse no início, fiquem à vontade para nos fazer perguntas. E para as escolas vai um recado. Customize esse projeto para você, tá? Para os mantenedores. Customizem porque vai valer a pena. Um abraço. Hugo, muito obrigada pela parceria agora, né? E pelo nosso podcast, por todas as possibilidades que estão aparecendo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo. É isso. Fica o convite, né, para quem quiser saber mais sobre o projeto da Aprovação Consciência, sobre esse projeto novo que a gente está desenhando, né, Mônica? Eu acho que vale o convite até para quem se interessar por isso e quiser participar da construção disso. Queira se engajar e participar da pilotagem. Que procure a gente, que contribua com isso, né? Então, o projeto está sendo desenhado, ele está para sair do forno, mas sempre cabe boas ideias, né? Boas contribuições nisso. Né? Perfeito. É isso. E as minhas redes sociais vou deixar aqui no comentário para quem quiser saber mais sobre isso. Estou à disposição. E eu que agradeço aí ao todo o pessoal aqui do podcast e você também pelo convite. Ótimo. Até o próximo. Até lá.